Boa tarde. Meus amigos, algo muito estranho está acontecendo em Israel. De uns tempos para cá, as coisas ficaram um pouco, digamos assim, confusas. Não só em relação à política interna, mas também à sua política externa. Internamente, Israel, para termos uma ideia, tem 2 primeiros ministros. Creio que é o único caso no mundo em que 2 primeiros ministros são 2 primeiros ministros. Um, Benny Gantz, é chamado de ministro alternativo. O outro, o conhecido Bibi Netanyahu, o político mais experiente de Israel. Bem, este arranjo político internamente fez com que o partido de Benny Gantz, de centro-esquerda, tivesse mais vez e mais voz dentro do país. E, por seu lado, Benny Gantz, ou melhor, Benjamin Netanyahu, que é de direita, é do Likud, apoiado também por outros partidos de direita, chamada direita radical, direita religiosa, teve que dar muitos pulos para acomodar os seus velhos aliados, e não conseguiu de todo. Mas seja como for, o barco de Israel está sendo navegado por 2 pilotos, ou por 2 capitães, sabe-se lá. Bem, confusão interna reflete também confusão externa. Há mais de ano, Israel vem gerando preocupações na Casa Branca por sua proximidade com a China. A China, em acordos com Bibi Netanyahu, no ano passado, estava prontinha para construir um novo porto em Haifa, ao lado de um porto existente que serve como base militar americana. A China. Daquele porto faria também melhorias estruturais na cidade de Haifa e de quebra, colocaria antenas 5G em todo o país. Nós não sabemos exatamente como foram as conversas, o tom das conversas entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu lá na Casa Branca, mas supomos que tenha sido ríspida e bastante enfática. Donald Trump deve ter dito para Bibi Netanyahu o seguinte: quer ficar com a China? Fique, mas nós sairemos de cena. Bem, um tempo depois, quando do G8, no final do ano passado, na França, Donald Trump sequer atendeu um telefonema do seu colega Bibi Netanyahu, que ligava lá de Israel, preocupadíssimo. E Trump, preocupadíssimo com a relação que estava em ruínas com o presidente Trump. E Trump fez questão de não atendê-lo. Deu um gelo. Deixou o seu colega pendurado no aparelho, falando com sua secretária, e não o atendeu. Até que, finalmente, no começo do ano, a China levou uma espécie de gelada, de Bibi Netanyahu. Mas tudo ficou mais ou menos no ritmo do stand-by. Gelou agora, mas daqui a pouco pode descongelar. Sabe como é que é? Pois é. No começo do ano também, Israel anunciou para o mundo que tinha descoberto e já estava extraindo gás da maior bacia do Mediterrâneo, uma das maiores do mundo, a bacia de Leviatã. Esse gás estava localizado a 120 quilômetros de Haifa, 150 no máximo, e poderia chegar à Europa a um preço baratinho, né? Claro que precisaria de muita infraestrutura para isso. Precisaria de modernização no porto de Haifa para armazenamento do gás e também um gasoduto que levaria esse gás para a Grécia num primeiro momento e depois para portos do sul da Itália, e dali seria distribuído para o resto da Europa. Um gás muito barato por estar muito próximo da Europa. Portanto, isso também colocou um grande sinal de alerta lá no Kremlin, na sala de Vladimir Putin. Putin depende muito do gás exportado para a Europa. E o gás de Putin é caro. Poderá futuramente ser mais barato quando sair de São Petersburgo e chegar diretamente à Alemanha. Mas isso ainda vai demorar.
O fato é que poderia Putin perder mercado imediatamente assim que o gás israelense chegasse no sul da Europa. Só que, detalhe, o gás israelense já tinha parceiro oferecendo-se para a construção do tal gasoduto. Adivinhem quem? A China, exatamente. A China se tornaria um grande parceiro de Israel, sem falar no fato de que já havia comprado vários portos no sul da Itália. Aliás, penso que a China comprou a Itália inteira. Seja como for, acendeu também a luz vermelha na sala, na Casa Branca, na sala de Donald Trump. A luz que estava um pouco indo para o laranja, vamos dizer, voltou a ficar vermelha. Da noite para o dia, Bibi Netanyahu, ou seja, Israel, passou a ter dois gigantes muito preocupados com a sua política: a Rússia e os Estados Unidos. Acontece que a parceria com a China para Bibi Netanyahu seria, sim, muito importante, porque resolveria o problema da exportação do gás muito rapidamente e, segundo Bibi Netanyahu, modernizaria todo o seu sistema de comunicação interna com as chamadas antenas 5G, a custos muito baratos, negócio muito bom, negócio da China. Só que prestem atenção neste detalhe, matéria saída agora há pouquinho no Jewish News Syndicate. Um novo documento divulgado pelo Instituto Judaico para a Segurança Nacional da América instou os Estados Unidos a encher seu estoque de armas em Israel com munições guiadas com precisão, como as ameaças colocadas por adversários, como o Irã e o Hezbollah, por causa de Irã e Hezbollah e de suas ameaças cada vez mais crescentes. Os Estados Unidos têm um plano de paz para Israel que concede algumas anexações e por isso tem levantado a ira da autoridade palestina, do Hezbollah, do Irã, enfim, da Síria e de todo mundo. Acontece que os Estados Unidos sempre garantiram, por sua vez, a defesa extra de Israel, que tem também muitos músculos, é bom dizer. É o único país do Oriente Médio que possui, sim, de fato, bombas atômicas e tudo mais, além do Iron Dome. Bem, a matéria continua dizendo: o projeto de política de segurança Estados Unidos e Israel, presidido pelo ex-comandante supremo aliado da OTAN, Jim Stavridis, divulgou um relatório nos últimos dias que aborda o que é algo como escassez críticas de armas nos Estados Unidos. A base aérea, vamos dizer, a base que os Estados Unidos têm em Israel estaria praticamente sem armas, o depósito estaria vazio. O general Charles Wald, ilustre bolsista do Centro de Defesa e Estratégia do GINSA, que é este projeto de segurança nos Estados Unidos e Israel, e ex-vice-comandante do Comando Europeu dos Estados Unidos, disse ao Jewish News Syndicate que o estado final desejado está aumentando a segurança de Israel. Ou melhor, o estado final desejado é aumentar a segurança de Israel, nosso principal aliado, disse ele, e descreveu uma grave ameaça do Irã e do Hezbollah, que está crescendo dramaticamente, além de observar atividades hostis do Irã na Síria, bem como tensões com organizações terroristas na faixa de Gaza. E acrescentou: o problema que Israel encontra é que, devido à imprevisibilidade e volatilidade dos jogadores na região, o país não tem tempo para se defender. Nosso argumento é que eles provavelmente precisem de mais estoques de munição de precisão para que possam responder imediatamente, nos próximos dias, uma agressão, se necessário, e isso de forma muito forte, de forma definitiva.
disse o documento, disse o representante da Ginsa. Bem, tudo isso criou um grande mal-estar entre o governo norte-americano e Israel. Motivo simples. Israel está expondo uma fragilidade americana. E se não uma fragilidade americana, está, como sugeriu a Ginsa, fazendo tempestade em copo d'água. Bem, é claro que tudo isso serve sim para uma grande reflexão. Como vocês viram pela matéria, roupa suja envolvendo segredo militar, estratégia militar, está sendo lavada no riacho, a céu aberto, para todo mundo ver. Quando aconteceu isso na história recente do Estado moderno de Israel, quando se tem fraqueza interna, fica-se quietinho, ou faz como fazia a velha Rússia de Stalin. Quando estava fraca, mostrava-se forte, e quando estava muito forte, dizia que estava fraca. Israel parece que esqueceu as lições básicas, óbvias, da estratégia militar ou estratégia de defesa. Será? Não, talvez não. O que pode estar acontecendo aí é mais um pouquinho de pimenta no vatapá das relações com os Estados Unidos por causa da China. Atenção! Com as antenas 5G, a China também ofereceu a Israel proteção na sua defesa, proteção de última geração, e se ofereceu para desenvolverem juntos uma espécie de Iron Dome 3.0. Quando poderíamos imaginar que o Estado moderno de Israel, que foi desde o seu nascimento protegido pelos Estados Unidos, pudesse um dia aventar a possibilidade de fazer acordos com a China, virando as costas para o seu grande protetor? Quando? Meus amigos, se isso acontecer, podem escrever aí. Sinal dos tempos. E tem uma profecia de Daniel que diz exatamente algo que vai muito ao encontro dessa história toda aí. Israel firmaria acordos, ou um acordo, com aquele que viria a traí-la depois de 3 anos e meio. Isso só por curiosidade, mas pode estar acontecendo. Até depois.